Boa noite, boa noite. Chegando por aqui em mais um encontro do nosso lampejo, iniciando por aqui. Tudo bem, Rô? Ana, Tati, outra Rô, Kátia e os que eu já sei que avisaram que não vão conseguir estar ao vivo, mas que daqui a pouco também sei que tem gente chegando ainda. Como vocês estão nesses dias? Estão boas? Alguns dias mais desafiadores, outros um pouco menos, né, gente? Mas é isso aí. Vamos lá, então, iniciar. Que bom que tá tudo bem. Feliz em estar aqui com vocês mais uma noite. E hoje eu preparei algo bem especial e bem diferente também para nós fazermos. Me veio aqui. Eu preparo sempre as nossas meditações um pouco antes da gente começar. Então eu sempre vou, né, de forma intuitiva, o que vem. Eu escolho o tema que eu vou falar um pouco antes da aula. E eu sei que nada do que vem é por acaso, né? Então eu confio muito nesse plano maior para nós. Então, basicamente, é assim que as coisas acontecem por aqui. E hoje o tema que eu trago é um tema que é bem interessante, que eu adoro, eu gosto muito e que acho que vocês vão gostar também. Quem ainda não sabe sobre, talvez comece a refletir mais sobre isso. Mas eu trago hoje o assunto para nós iniciarmos o nosso processo para falar sobre realidades paralelas e linhas de tempo. O que é isso, né, Dunia? O que são essas realidades paralelas? O que são essas linhas de tempo? Então, a questão é, tudo acontece no agora. Então, na perspectiva da física quântica, da espiritualidade, o passado, o presente e o futuro, eles existem de forma simultânea, eles coexistem, ou seja, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. E olha só, né? O nosso tempo, ele nada mais, nada menos é do que uma forma humana que nós temos de organizar as nossas experiências. É uma forma mental mesmo, de bem lógica, racional. Só que na verdade, a nossa consciência, ela se move por diferentes linhas do tempo. É como quem troca o trilho de um trem, tá? Então, pense assim, uma estação de rádio. Existem inúmeras estações de rádio e todas as frequências dessas rádios, elas existem ao mesmo tempo. Uma hora você tá lá na Jovem Pan, daqui a pouco você tá na Transamérica, daqui a pouco você tá na Massa FM e você vai trocando de acordo com o que você tá vibrando naquele momento. Se você quer ouvir um sertanejão, você põe na Massa. Se você quer ouvir um pop, você joga lá na Jovem Pan. É a tua frequência alinhada com a frequência da rádio. É ou não é? Então, é exatamente assim que funcionam as linhas de tempo. São várias frequências que coexistem e que nós acessamos de acordo com a nossa frequência atual do momento. Então, uma linha do tempo, ela é um caminho vibracional com um conjunto específico de experiências e também de probabilidades. Cada escolha que nós fazemos, cada pensamento que nós temos, cada emoção, ela muda a nossa frequência e isso faz com que nós possamos deslocar de uma consciência para uma outra linha, deslocar a nossa consciência para uma outra linha de tempo. Igual quando a gente muda de rádio. Então vamos lá. Teve um dia que você, linha do tempo, vamos separar aqui, linha do tempo A e linha do tempo B. Elas são paralelas, estão coexistindo ao mesmo tempo, igual as frequências de rádio. Na linha do A, você acorda lá irritada, briga com alguém, atrai um dia denso para você. Na linha B, você acorda, respira, se alinha, escolhe responder com calma, escolhe fazer o teu dia ser mais leve, e o dia vai seguindo dessa maneira. Então, as duas linhas existem.
Só que você apenas escolheu uma delas para viver. Então, quando você toma uma decisão, quando você decide por algo na sua vida, você escolhe uma linha para que você possa realizar nesse dia de hoje. Só que uma linha de tempo, ela é um caminho, tá? E as realidades paralelas, elas são como se fossem versões diferentes de você, vivendo todas essas outras possibilidades em dimensões que coexistem com essa que nós estamos aqui agora. Então, nessa linha do tempo, nessa realidade que nós estamos, vocês escolheram estar aqui numa quinta-feira à noite comigo, ouvindo sobre esse assunto. Mas talvez em uma outra realidade, você está fazendo outra coisa. Você foi para o shopping, você está dando banho no seu filho, você foi para balada, não sei. Então, cada serzinho que a gente chama de você aqui, cada você, cada múltiplo eu, ele toma decisões diferentes, ele cria histórias diferentes e todas essas histórias estão acontecendo agora, só que fora dessa nossa percepção linear. Então, talvez uma versão tua pode ter escolhido um parceiro diferente. Uma outra está vivendo num outro país. Ou talvez uma outra versão tua, ela nunca despertou espiritualmente. E todas elas são parte de você em realidades paralelas, tá? E como que a gente se move entre essas linhas, entre essas realidades? Nós mudamos de linha do tempo toda vez que nós mudamos o nosso estado vibracional. E às vezes, em momento de alta expansão de consciência, nós conseguimos dar saltos maiores e acessar realidades muito distintas da nossa. Então, qual que é a chave? Se nós temos pensamentos muito repetitivos, às vezes até mesmo limitantes, eles nos mantêm nessa mesma linha, tá? Se nós expandimos a nossa consciência, nós abrimos acesso para linhas do tempo mais elevadas, tá? Trauma ou dor intensa pode também nos deslocar, né, para uma linha mais densa. E também pode abrir portais de cura. Tudo vai depender de qual que é a nossa visão sobre aquele processo que está acontecendo no aqui e nesse agora, né? Então, quando você sente, às vezes, ai, nossa, parece que estou vivendo uma vida estranha, parece que meu dia está esquisito, muitas vezes nós mudamos de linha do tempo. E o que pode nos trazer aí comprovações sobre essas mudanças? As sincronicidades, déjà vus. Sabe aqueles sonhos muito vívidos que você fala, meu Deus, sonhei, mas parece que não era só um sonho. Esses sonhos, muitas vezes, eles são as interações entre essas realidades. Não sei se já aconteceu, de às vezes você deitar a dormir e parece que acorda num lugar, e quando você acorda desse sonho, parece que você acordou aqui. E dá aquela sensação de falar, nossa, mas parece que foi tão real, parece que eu tava lá e agora eu tô aqui. E de você chegar a ficar até meio confuso. Não sei com vocês, mas comigo isso acontece com bastante frequência, tá? Que às vezes a sensação que eu tenho é que eu abro o olho aqui, daqui a pouco eu abro o olho em outra realidade. É uma loucura isso. E, claro, obviamente, trabalhos energéticos como esse que nós fazemos aqui, apometria, né, constelações, a frequência sistêmica, eles podem nos ajudar a fechar as linhas do tempo de dor e abrir as novas linhas de tempo de propósito, de conexão, onde nós realmente estamos conectados com essa espiritualidade. E todas essas linhas do tempo, de certa forma, esses outros eus nossos, eles acabam interferindo nessa nossa realidade aqui também. Então, de certa forma, eles às vezes trazem dores, a gente começa a sentir coisa que não sabe de onde vem, porque a gente está entrelaçado com esses nossos outros eus, a gente tem insights de caminho, de coisas a fazer, de aquele negócio que você fala, nossa, parece que foi um sopro no meu ouvido, eu preciso fazer isso. Também são esses entrelaçamentos que muitas vezes nos direcionam para aquilo que é o que tem que acontecer na nossa vida. Então, vamos dizer que você tem um plano, você quer trocar de carro, de casa, morar em outra cidade. Em uma linha do tempo, isso já é real. Você só precisa alinhar a sua frequência para que você consiga elevar o teu padrão energético e vibracional para que você se conecte
nessa nova linha do tempo. Se conecte nesse processo onde isso já acontece. Porque lembra que eu falei lá no começo? Não existe passado, presente e futuro. Tá tudo coexistindo ao mesmo tempo. Então, não tem como a gente falar que está preso a um destino. Nós não estamos. Nós estamos, nesse momento, presos a uma frequência. Se a gente muda a frequência, automaticamente a nossa vibração muda e também isso muda a linha do tempo que nós estamos vivendo. Pode ver. Às vezes você tem uma amizade assim, meu Deus, com uma pessoa que do nada você vira super amiga e tá tudo bem e vocês, nossa, compartilham, falam, conversam. Daqui a pouco a pessoa simplesmente some da sua vida e você nem entende por quê. Mudança de linha do tempo, mudança de linha temporal. Eu lembro quando eu voltei aqui para Curitiba e eu e a Tati, né? A gente fazia alguns anos que não nos falávamos, eu e a Tati Fontanella, que tá aí. A gente ficou um tempo sem se falar, assim, enquanto eu tava morando lá em Pato Branco, e enfim, quando eu voltei pra Curitiba, do nada, né, Tati, a gente começou a se falar, assim, todo dia, toda hora, o tempo todo, e a sensação que eu tinha foi muito louca. Eu falei pra ela, eu falei, Tati, eu tenho uma sensação que a gente nunca se perdeu, que eu sempre tive aqui e que a gente nunca esteve distante, parece que eu nunca tinha ido embora. Viu, Tati? Não me deixa mentir. Porque provavelmente houve aí um colapso dessas linhas temporais, né? Então, o momento que eu tive que vir embora, eu vim, a gente se reaproximou como se nunca houvesse, esses 5 anos que eu não estava aqui. E é muito engraçado como as coisas acontecem, porque às vezes pessoas saem da sua vida nessa mesma intensidade. E a gente não tem que ficar se perguntando, se questionando, mas o que que eu fiz, o que que eu deixei de fazer. Vive o momento, porque não estão mais na mesma sintonia, na mesma vibração, e por isso que essas pessoas às vezes precisam ir. Então é o nosso deixar ir, o nosso liberar essas pessoas, porque elas têm outras missões, outros propósitos que não se conectam mais ao nosso. E quando eu voltei, foram umas conexões, assim, muito loucas, né? Essa com a Tati, assim, com a Ju também, eu já vinha falando bastante com ela, mas quando eu voltei para Curitiba, parece que intensificou o nosso contato ainda mais, e outras pessoas que foram chegando na minha vida, e outras que saíram de repente também, e tá tudo bem. Então isso também vai acontecer na vida de vocês, porque são essas trocas de linhas temporais que nós fazemos o tempo todo. Tudo é estado vibracional, tudo é frequência. Eu fico só pensando, né? Dá medo da gente do nada acessar uma linha temporal que tá casada com outra pessoa, né? Daí dá aquele susto. Brincadeiras à parte, gente. Mas eu já tive processos assim, em sonhos, de ser muito vívido, muito real. Eu acordava de um lado, casada com uma realidade, acordava do outro aqui, casada com meu marido. Eu comecei a ficar, meu Deus, socorro. Haja divórcio energético e conversa e entendimento para poder separar. Até que um dia eu resolvi isso lá na outra vida, quando eu acessei lá, eu falei: olha, a gente não tá mais casado, não dá, eu tenho que ir embora daqui, porque eu não posso ficar voltando para cá o tempo todo levando susto. Tem um filme, gente, que é muito isso. Quando eu assisti, eu falei: nossa, esse filme é a minha vida. É, eu acho que é Outra Vida. Enfim, depois eu mando pra vocês no grupo, mas é um filme bem legal que mostra a pessoa indo e voltando assim em realidades paralelas, é uma loucura. Enfim, isso fez sentido pra vocês? Já aconteceu com vocês? Qual que é a questão aí? Conta pra mim aí se faz sentido. Pensa um pouco sobre isso e agora toma consciência desses processos. E por quê? Porque existem outras linhas do tempo, existem outras linhas temporais, assim como frequências de rádio. Não tem como a gente dizer que não acredita mais, né, em frequências, sendo que a gente está aí conectado agora, nesse exato momento, por um Wi-Fi, que é uma frequência também.